Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. E mais uma vez eu estou aqui para trazer um direcionamento de Deus para a tua vida. E hoje vamos falar sobre maldição hereditária. Será que tem a ver no dia de hoje? Aquilo que os pais passaram, será que tem a ver os filhos também passarem pelas mesmas coisas? Carregar a maldição sobre a sua vida? Então é sobre isso que a reflexão vai nos explicar, vai falar aos nossos corações através da palavra de Deus. Então abra bem os teus ouvidos para ouvir as orientações do Espírito Santo. Enquanto isso, se ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever em nosso canal. Deixa aqui seu joinha, é muito importante para nós também. Ative o sininho para todos os dias você receber a notificação das mensagens e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. A palavra do Senhor está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, a partir do verso 1, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que tendes vós? Vós que este provérbio... vou repetir mais uma vez. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós? Vós que acerca da terra de Israel proferes este provérbio, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. E os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da justiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Queridos, Ezequiel, capítulo 18, vai falar sobre a responsabilidade pessoal. E quando essa passagem nos traz o entendimento que a responsabilidade é pessoal, que responsabilidade é essa, pastora? É a responsabilidade pelos pecados. Cada um, queridos, individualmente. A palavra vai nos mostrar que responderá pelos seus atos. Então, nós entendemos que a herança familiar só traz consequências se os sucessores, ou seja, se os filhos continuam dando vazão e ocasião aos mesmos pecados de seus antepassados. Então, aqui eu já começo a entender, se meu pai bebia, se meu pai fumava, minha mãe fazia coisas erradas, essa maldição só vai se pendurar na minha vida se eu também praticar os mesmos erros. Tem gente que fala assim, como eu já ouvi muitas pessoas dizer: meu pai bebia, meu pai fumava, minha mãe se prostituía, minha mãe devia muito, minha mãe pegava dinheiro na mão de agiotas, minha mãe sempre abortou. Enfim, vários relatos desses
nós já ouvimos e se repetindo na vida dos filhos, dizendo que estas maldições, que aqui citei alguns, dos tipos, sobreveio sobre eles, e que se a vida deles estão desta forma por causa destas maldições. Só que a palavra do Senhor, aqui em Ezequiel, no capítulo 18, vai nos dizer que a responsabilidade é pessoal, que essas consequências aqui de atos, de atos de pecados, essa herança familiar, só vai trazer consequências na minha vida se eu dar vazão, ou seja, se eu cometer os mesmos pecados que os meus pais, ou seja, os antepassados cometeram. Mas se de repente eu decidir que a partir de mim este ciclo maligno não vai se prolongar, se eu entregar estas práticas, estes costumes, ou seja, estes pecados que os meus antepassados praticaram, se não estiverem debaixo da mesma legalidade, se eu entregar nas mãos do Senhor e me desviar deles, eu não sofrerei as mesmas consequências. Então isso aqui é libertador. Você que está me ouvindo e de repente está sendo atacado na mente, achando que sua vida está tendo algum tipo de influência devido a alguma herança de maldição hereditária, você precisa entender que a partir do momento que você se entrega ao Senhor Jesus, a partir do momento que você decide a não compactuar, a não dar a vazão a estes mesmos pecados que os seus pais ou antepassados praticaram, você está livre dessa maldição. Você só peca se você quiser. Essa legalidade não vai ter poder sobre a sua vida. Então, a partir de hoje, se alguma ação maligna tentava influenciar a sua vida através da vida dos seus pais ou dos seus antepassados, para hoje, isso em nome de Jesus. Decida que você não vai mais tomar dinheiro a juros. Decida que você não vai praticar as mesmas práticas errôneas. Que você não vai mais adulterar. Se seu pai ou sua mãe fazia essas práticas, você não vai fazer. Se seu pai ou sua mãe jogava, a partir de você não vai repetir esse ato. Então é muito pessoal, é por isso que está dizendo a palavra do Senhor que a responsabilidade pelos pecados é pessoal. E quando nós paramos aqui no verso 2, que tendes vós? Vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Olha só, os israelitas criaram este provérbio. Sabe com a intenção? Para alegar que tudo que eles estavam vivendo era resultado do pecado dos seus pais. Mas eles estavam equivocados, porque não era verdade. A palavra vai nos dizer que eles viviam procedendo, praticando os mesmos erros que os seus pais praticaram. Eles cometeram estes erros por vontade própria e se esconderam atrás deste provérbio. Foi por isso que Deus falou aqui no verso 3. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus jamais direis este provérbio em Israel. Diz que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, isso aqui é desculpa. Muitas pessoas têm usado desculpas com os erros dos seus pais para se esconder e estar cometendo e praticando os mesmos erros. Mas a partir de hoje, você que parou para ouvir esta reflexão, você tem a oportunidade de saber que você tem responsabilidade sobre os seus próprios atos e que um dia nós todos iremos prestar conta a Deus. Aleluia. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela nos liberta e ela também nos santifica. Por isso devemos ter características, aleluia, que respalda
que seja respaldado por esta palavra, características que precisamos exercer e mostrar na nossa vida, nessa nova vida. E aqui as características do 5 ao 9 que eu fiz menção agora, vai destacar algumas características principais de um homem justo, de uma mulher justa. Primeiro, o homem justo, aqui quando eu falo homem, eu estou retratando tanto homem como mulher. Ele procede segundo o direito e a justiça. Ele não levanta os olhos buscando auxílio de imagem, de esculturas, não. Ele não adora outros deuses feitos por homens, ou seja, nem deuses. Deuses com D minúsculo, falsos. Deuses que não podem fazer nada. Imagem de esculturas. Então, o homem justo, ele não cultua esse tipo de imagens. Também não desonra a mulher do próximo, nem a sua própria mulher, ou seja, não adultera. Não oprime ninguém, restitui o penhor ao seu devedor. O verdadeiro homem justo é assim. Não rouba, não dá seu pão aos famintos, pelo contrário, cobre. Ele dá seu pão aos famintos, ele cobre com vestimentas o que está nu. Não é miserável, olha aí, não é avarento. Afasta a sua mão da iniquidade, faz verdadeiro juízo entre um homem e o outro. Anda na palavra do Senhor. Observa as leis espirituais. Age em retidão. Então o homem justo tem essas características. É isso que a palavra está nos ensinando. Então seja justo. Ande na verdade. Assuma um papel hoje que a responsabilidade dos seus atos é você que vai responder diante do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quero orar por você. Fecha teus olhos. Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Podemos compreender que a responsabilidade de fato é pessoal. Que a partir de hoje, se algum do teu povo, se algum de nós, estávamos nos escondendo através dos erros dos nossos pais, alegando que sobre as nossas vidas havia uma maldição hereditária, hoje esta ação para agora. Hoje essa ação vai ser paralisada, em nome de Jesus, através de mim, através daqueles que estão orando comigo, porque nós entendemos que nós só pecamos se nós quisermos. Só vamos repetir as práticas dos nossos antepassados se a gente decidir pecar. Mas se os nossos corações estiverem puros diante do Senhor, se estivermos de fato purificado, limpo, justificado e santificado pela palavra, nós vamos agora, Pai, andar em justiça, praticando a justiça, vivendo literalmente como um homem, uma mulher justa diante dos teus olhos. Então todo esse espírito de engano vai caindo por terra hoje, em nome de Jesus. Toda a falta de conhecimento hoje também foi desfeito em nome de Jesus, porque tua palavra, ela liberta. Ela traz conhecimento em nome de Jesus. Essa é a minha oração que eu faço nesse dia de hoje em prol de cada um que ora comigo. Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe. Pensa nisso, depois faz essa menção do capítulo 18 na íntegra. Tá? Medita cada versículo, estude cada versículo, busque conhecimento para que Satanás não te roube por falta de conhecimento, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus.